Há exatamente 100 anos faleceu o fundador da antiga União Soviética. Estamos falando de Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Vladimir Lenin. Até hoje, ele está exposto no mausoléu do Kremlin. Por que o corpo desse revolucionário ainda está exposto lá depois de um século e ainda não foi removido, vocês vão descobrir neste vídeo. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês ouviram na breve introdução. Hoje vamos tratar de uma questão interessante. E por que Lenin ainda está nesse mausoléu após 100 anos? Esse centenário da morte de Vladimir Lenin me fez refletir. Até hoje existem muitos monumentos soviéticos, muitos símbolos soviéticos, mas um símbolo é simplesmente diferente de todos os outros. E claro, estamos falando do mausoléu de Lenin. O interessante desse mausoléu é que esse edifício fica exatamente no coração de Moscou. Ele fica na Praça Vermelha e, por isso, é acessível para todos os turistas e realmente está no lugar mais central, pode-se dizer. Aliás, durante meu último semestre, eu visitei o mausoléu. Antes de falar do vídeo, quero contar minhas experiências pessoais. Você entra numa fila, a entrada é gratuita e depois entra no mausoléu. E o impressionante é que lá ficam 4 soldados armados com metralhadoras, que vigiam Lenin dia e noite. Se você parar para observar, logo será avisado a seguir em frente. Ou seja, não é permitido ficar, é preciso continuar em movimento. E você tem cerca de 10 segundos para dar a volta ao redor desse caixão. E então você está do lado de fora novamente. É uma experiência surreal. Também é interessante ver como tudo isso é vigiado. Após essa anedota, vamos voltar ao assunto. É curioso pensar porque ele ainda está lá após 100 anos? E principalmente, sabendo que Stalin também esteve lá, mas foi removido depois de alguns anos. Ou seja, o único que permaneceu lá foi Lenin. E hoje eu vou tentar responder por que isso acontece. Mas, para podermos esclarecer essa questão, primeiro precisamos falar um pouco sobre a história do mausoléu. Como eu disse, Lenin morreu em 1924, ou seja, exatamente há 100 anos. E a discussão sobre o que deveria acontecer com ele após sua morte começou alguns anos antes de ele falecer. Lenin estava muito doente no final da vida. E pessoas como Stalin já diziam naquela época, enquanto ele ainda estava vivo, que ele deveria ser mumificado e exposto. Trotsky e outros afirmaram que isso não condiz com o comunismo, que prioriza o coletivo. O comunismo era um movimento muito antirreligioso, e agora glorificar uma pessoa dessa forma o incomodou. Ou seja, havia os grupos que eram a favor de expor ele e os que eram contra. Quem venceu, nós vemos hoje em dia. Lenin ainda está, 100 anos depois, na Praça Vermelha. Para que tudo isso funcione, ele precisa ser tratado e restaurado a cada ano e meio. É uma coisa maluca de se pensar, porque o corpo se decompõe por dentro. Os órgãos já se foram há muito tempo, os ossos também. Ou seja, ele é só um invólucro de pele que está sendo preservada, por assim dizer. Esse laboratório domina essa técnica perfeitamente. Há gravações do processo feitas pelo instituto responsável pela mumificação. É impressionante ver como tudo funciona. Não sei se essas gravações são adequadas para monetização no YouTube, mas vou mostrar alguns trechos para vocês. É estranho, a pele está amarela e há um grande buraco no peito. Mas enfim, existem trechos de vídeo do laboratório mostrando como isso funciona. Ele também é mergulhado em um líquido, entre outros detalhes. Então, é um processo de verdade. Aliás, esse laboratório já conservou outras figuras políticas famosas, por exemplo, os ditadores norte-coreanos Kim Il-sung e Kim Jong-il. Exatamente. E também o líder comunista búlgaro da época também foi conservado. Ele se chamava Georgy Dimitrov. Ficou exposto por muito tempo na Bulgária. Os russos parecem realmente especialistas nisso. Agora, vamos voltar à história. Lenin permaneceu lá por décadas. E então, nos anos 1950, Stalin foi colocado lá também. O mausoléu foi até renomeado de Mausoléu de Lenin para Mausoléu de Lenin e Stalin. Após Stalin, Khrushchev liderou a União Soviética e iniciou grande campanha contra o culto à personalidade de Stalin. E tentou destruir a imagem positiva que ainda existia em algumas partes da população. E o resultado foi que Stalin foi removido novamente alguns anos depois. O mausoléu foi renomeado para Lenin. Após discutirmos a história, podemos conversar mais. Quais foram os esforços para removê-lo? Quem eram os opositores? E por que ele ainda está lá? Desde a perestroika e glasnost com Gorbachev, após o colapso da União Soviética, muitas vozes se opuseram a isso. Por exemplo, o presidente de São Petersburgo era a favor de remover Lenin. O primeiro presidente russo, Yeltsin, também se manifestou a favor disso. Ou seja, houve muitas vozes dizendo que agora era a hora de remover Lenin do mausoléu. Mas falar, é claro, sempre é fácil. Nada foi feito. E, naturalmente, nada mudou. E então Putin chegou ao poder. E Putin também tem uma opinião muito clara sobre esse assunto. Ele é claramente contra a remoção de Lenin.
Agora, por exemplo, vocês veem o que Putin disse a um jornalista em 2019 sobre esse assunto. Se diz respeito ao caso ou ao corpo, não se trata disso de forma alguma. E, na minha opinião, isso não deve ser tocado. De qualquer forma, enquanto houver, e nós temos muitas pessoas que ligam sua própria vida, seu destino a isso, relacionam isso a conquistas da era soviética. A União Soviética está, sem dúvida, conectada ao líder do proletariado mundial, Vladimir Ilyich Lenin. Por isso é melhor não mexer nisso. Para quê? É preciso simplesmente seguir em frente e se desenvolver. Acho a argumentação dele compreensível. Afinal, ainda existe uma geração que provavelmente associa lembranças a essa época, sente nostalgia e seria contra isso. Ou seja, esse ponto é totalmente compreensível. Vocês veem, pessoal, esse tema foi muito controverso no passado. Houve alguns que defenderam a remoção de Lenin e outros que eram contra. No próprio partido, as opiniões divergem. No partido em que Putin está, há alguns políticos que defenderam a remoção de Lenin. Então, cada um tem sua própria opinião sobre isso. Mas a pergunta sobre por que nada mudou na história recente é fácil de responder. Putin governou, Putin é contra, e claro, Putin ainda precisa aprovar esse tipo de decisão como chefe do país. Essa é a justificativa para nada ter mudado nos últimos anos, nos últimos 25 anos. E antes de Putin, por que nada mudou? Para mim, a resposta é a seguinte: o problema simplesmente não era urgente o suficiente. Ninguém realmente se importava. Há um grupo progressista que busca se distanciar do passado soviético e se aproximar da Europa. Essas pessoas apenas se preocupam com outros problemas, como liberdade de imprensa ou expressão. Então esse problema simplesmente não é urgente o suficiente. E para algo que não é particularmente urgente, a luta provavelmente seria grande demais. Porque, como eu disse, ainda existe uma geração que associa algo com aquele tempo. E também existem partidos como o Partido Comunista na Rússia, que também tem alguns membros que ficam muito indignados com qualquer mudança. Ou seja, simplesmente existem divergências de opinião muito fortes, e o problema não é urgente o suficiente para que isso seja debatido. Ou seja, o status quo é mantido. Para concluir com um termo do xadrez, trata-se de um clássico impasse, ou seja, uma situação de empate. Sim, ninguém se importa o bastante para mudar algo. Outras questões dominam a agenda política, como Covid e geopolítica. E sim, essa é a minha explicação para isso, pessoal. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e aprendido algo novo. Eu só queria experimentar um formato novo mais uma vez. Um formato mais de fala, assim. Principalmente agora, admito por ocasião do 100º aniversário da morte de Lenin, pensei que seria um tema que se encaixa, que é interessante. E é isso, escrevam nos comentários o que acharam desses vídeos, a gente se vê. Até a próxima. Tchau. Tchau.